o seguinte, o Rhino, ele é o programa de modelagem. Aí a gente modela, a gente faz a modelagem que nem a gente sempre que conhece, né? Que é aquela modelagem que a gente vai esculpindo e tal, 3D. O que nos permite fazer essa modelagem algorítmica, paramétrica, fazer design paramétrico, é o Grasshopper, tá? O Grasshopper, ele é um programa que permite fazer modelagem algorítmica. E ele já vem no Rhino, ele é um plugin. Antes ele era um plugin externo, agora ele já vem no Rhino de primeira. Ele tá bem aqui, ó, localizado aqui em verdinho. Se a gente clicar, ele abre essa janela, que era a janela que o Rafa ali estava mostrando. E esse aqui é o Grasshopper. E vocês podem perceber que ele já é bem diferente. Então, aqui na minha esquerda eu tenho o Rhino, que a gente faz a modelagem. E aqui à direita a gente tem o Grasshopper. E o que eu quero fazer com vocês, tá? Eu quero fazer agora bem simples, bem tranquilo. Eu tenho certeza que vocês acompanhando aqui esse tutorial, vocês vão conseguir executar na casa de vocês. É um vasinho, tá? E esse vasinho ele tem uma estrutura de treliça, ok? E que o Rafa tá imprimindo ele agora. É esse vaso aqui, pessoal, da esquerda em cima. A geometria de um vaso é mais ou menos isso aqui, né? A gente chama um pouco circular, quase como se fosse um tubo. E a gente vai replicar, então, essa base, tá? Sem essa textura que vocês estão vendo no Grasshopper. A gente vai criar, então, toda essa geometria base, essa superfície base que a gente vai ter aqui do vaso. E aí, depois, na superfície em si, a gente vai aplicar aquela estrutura. Então, olha só, o que eu vou fazer? Bom, como vocês viram aqui no Rhino, eu comecei com um círculo. Eu fiz a base do meu círculo, depois eu peguei esse meu mesmo círculo e eu levantei ele para cima, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com o comando círculo. Então, aqui no Grasshopper, a gente vai fazer comando. Só que como é que a gente faz um comando? A gente clica 2 vezes aqui na tela do Grasshopper e digita o comando que a gente quer. Nesse caso, é um círculo. Eu vou digitar circle. Esse aqui é o comando, tá? Eu estou pesquisando na minha lista de comandos que eu tenho aqui e eu vou clicar nele. Quando eu clico, olha só, ele abre para mim essa caixinha, ele traz para mim essa caixinha nessa tela do Grasshopper. E aí, olha só, essa caixinha que vocês estão vendo, a gente chama de componente. Esse componente, ele vai executar alguma coisa no meu Rhino. Nesse caso, ele vai executar o comando de criar um círculo. E a gente pode ver que esse nosso círculo, ele já foi criado, ele está aqui na origem, ó. Tá bom? Ele criou um círculo de raio 1. Tá aqui esse meu círculo. Só que olha só, a gente pode mudar algumas coisas nesse nosso círculo. Como, por exemplo, o tamanho do raio. Só que como é que eu mudo? Porque eu não consigo pegar aqui no meu Rhino e aumentar. O que a gente faz? A gente vai ter que setar o parâmetro. A gente vai ter que colocar o parâmetro nesse nosso comando, nesse caso, no componente, dizendo que, ó, eu quero o raio tanto. Como é que a gente faz isso? Aqui do lado esquerdo desse nosso componente, que lembrando, é um comando, a gente tem essas 2 entradinhas aqui, ó, que são inputs. Aqui é onde a gente imputa dados do nosso comando. Do mesmo jeito que eu vim aqui, ó, e eu fiz um círculo no meu CAD, ele pede aqui para mim um input, ó. Qual que é o centro do círculo? Nesse caso é um ponto. Se eu clicar, agora ele vai me pedir qual que é o raio. Isso aqui é um número, eu posso botar, por exemplo, 15. Aí agora, ó, ele criou um círculo. Eu vou colocar a mesma coisa, só que aqui nesse meu componente. A maneira de como a gente faz os comandos é diferente no Grasshopper, tá? Mas o resultado, ele é igual no Rhino. Então, olha só. O primeiro input é o ponto central do meu círculo. Eu não vou mudar, vou deixar a origem mesmo. Acho que já tá bom, não precisamos se preocupar com isso. Mas o raio, eu quero colocar aqui o tamanho, né, do meu círculo pelo raio. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um slider, que foi o que vocês viram ali no Rafa, que é essa reguinha aqui, ó. Essa reguinha é uma reguinha numérica, que eu posso pegar, arrastar ela e dizer qual que vai ser o número que vai alimentar o meu input do raio. Então, se eu pegar agora este meu número aqui e colocar no meu raio, olha só, mudou meu círculo. Pode parecer que não, mas mudou. Vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Quando eu mudo aqui agora, olha só, o meu círculo ele vai aumentando ou diminuindo. O que está acontecendo? Eu estou mudando um parâmetro desse meu comando. E toda vez que eu mudo um parâmetro, ele me dá um resultado diferente. Quando eu faço um círculo aqui, ó, depois que eu fiz ele, eu não consigo mudar agora o raio. Eu teria que, por exemplo, ou fazer um scale aqui, ou pegaria os pontos e eu diminuiria eles, selecionaria aqui, ó, opa, esse último, e diminuiria eles. Enfim, eu teria que dar um jeito para mudar esse meu círculo. Eu teria que destruir ele, ou corrigir ele, fazer algum enjambre, sei lá já qual for.
O círculo é um exemplo muito básico, mas imagina que isso aqui é um 3D. É todo que nem eu fiz aqui, ó, é todo um vaso, é toda uma geometria, pode ser qualquer coisa. Né? Ia levar um tempo. Aqui não, ó, eu só mudo um parâmetro no meu Grasshopper e ele muda aquele meu círculo. Só que olha só, tá muito pequeno esse meu círculo, tá? Eu vou mudar o tamanho da minha régua numérica. Eu vou entrar nela e vou botar aqui, ó, o mínimo é 0, vou botar o máximo, vou botar 100, ok. Agora, se eu mudo o meu parâmetro, olha só, ele vai aumentando o tamanho desse meu círculo. Mas agora que vem a parte legal. Quando eu fiz esse meu círculo aqui no meu Rhino, ó, o que eu fiz? Eu fiz um embaixo, depois eu levantei ele aqui para cima. E aí depois eu fiz uma superfície entre eles. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou pegar este meu círculo base e eu vou mover ele para cima. Como que eu movo ele? Cara, a gente vem aqui no Grasshopper e a gente pega o comando de move. Clica 2 vezes, não sei se chegou a falar. Já. Isso, eu falei, clica 2 vezes no Canvas e digita move. Que aí ele vai procurar a nossa lista de comandos, de componentes, novamente, o componente de mover. Que o componente de mover, ele pede? Ele pede 2 inputs. Ele pede qual geometria que tu quer mover e qual que é o sentido de movimento, qual que é a direção desse meu movimento. Então, o que eu fiz? Ó? Eu quero mover esse meu círculo e eu quero mover ele para cima. Nesse caso, ele já moveu para cima. Legal. Mas eu quero dizer o quanto eu quero mover para cima. Eu quero botar um parâmetro nisso. Então, olha só, para cima, né? Todo mundo que usa o CAD sabe que o nosso para cima depende do plano, só que nesse caso o nosso plano é o XY, então o para cima é o nosso eixo X. Z. Então, desculpa, Z. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, aí eu falo errado. É Z, desculpa, gente, é o Z. Eixo Z, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o vetor Z, o que eu faço? Eu clico 2 vezes aqui no meu Canvas, do Grasshopper, que é essa tela aqui, Canvas. Quando eu digito Z, ele já aparece aqui, ó, Unit Z. E isso aqui é um vetor, gente. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que esse meu vetor vai ser o sentido do meu movimento. Agora, aqui no meu fator, que é esse input aqui à esquerda, eu vou dizer, eu quero mover tantas unidades em Z. O que eu vou fazer? Eu posso pegar essa minha mesma régua numérica que a gente tinha feito antes, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar ela e ligar aqui no meu Z. Agora, olha só. Quando eu movimento aqui esse meu parâmetro, este meu vaso aqui, ó, a altura dele movimenta também. Eu tenho aqui esse meu círculo, eu vou botar ele com raio 15, e a altura eu vou deixar ele com mais ou menos 25. Não, 25 não, vou botar 30, vou botar o dobro. Beleza. Só que olha só, como eu tinha feito antes, ó, esse raio de baixo tem uma diferença do raio de cima. Eles não são iguais. Esse aqui é um pouco maior, para dar esse efeito aqui inclinado. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse nosso círculo aqui em cima e fazer um offset. Vem aqui, ó, offset. Todo mundo que usa CAD conhece esse comando, né? Pelo amor de Deus. O que ele faz? Ele pega a linha e ele dá um offset. Eu nem sei explicar, na verdade, porque eu acho que é tão intrínseco, né, Rafa? Que todo mundo manja o que é um offset. O que o offset ele pede? Ó, esse aqui, diferente dos outros, já pede mais alguns inputs. Mas a gente não precisa de todos. Só alguns já basta. Ele pede o primeiro qual que é a curva que tu quer dar um offset? A curva que eu quero dar offset é aquela minha que está lá em cima, ó, que a gente acabou de mover. Vou pegar, ó, colocar aqui no meu curve, no curve, input curve do meu offset, e aí, olha só, ele já deu um offset aqui, ó. Essa aqui é a minha curva que a gente moveu, sem modificação, e essa aqui com esse offset. Mas a gente pode, de novo, setar o tamanho desse offset, o quanto a gente quer que ele faça esse offset. Como que a gente faz isso? A gente vem no input aqui, ó, de distância. E a gente indica quanto que é a distância desse offset. Como que a gente pode fazer isso? Novamente, ó, eu posso pegar uma régua numérica, que eu preciso só do número, né? Para indicar o quanto eu quero o meu offset. Eu vou diminuir um pouco para não ficar, né, absurdo. E vou colocar agora, essa régua numérica vai alimentar o meu input de distância. E aí, de novo, olha só, se eu mudo aqui, ele vai mudando o offset lá em cima. Ok? Então, a gente já tem as duas linhas principais que a gente precisa. A gente precisa a linha da base e a linha aqui de cima. Ok? O que a gente vai fazer agora? É fazer essa superfície aqui, ó. Que é entre essa linha aqui de cima e essa linha aqui de baixo. O que eu preciso? Eu preciso, então, dessas minhas duas linhas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, a minha linha lá de baixo, meu círculo, vou colocar no input C,
de curva no meu loft, e vou pegar também essa minha linha aqui de baixo, que a gente deu offset, e aí, olha só, segurando o Shift, eu vou colocar também no mesmo input. Então, olha só, agora a gente já tem aquela superfície base que eu tinha mostrado ali para vocês no nosso Grasshopper, de maneira paramétrica. Porque agora, por exemplo, se a gente vai lá e olha assim, bah, cara, esse aqui ficou com um raio muito grande, tá com 30 aqui, tá quase 30 centímetros aqui, tá gigante, tá muito grande esse vaso. Vamos mudar então, o que a gente faz? A gente vem lá no começo e muda o raio principal, digamos que eu quero agora 5. Já mudou aqui esse meu vaso. Não, 5 ficou muito pouco, ficou muito estreito, eu quero 8. Então, beleza, ó, mudamos aqui, agora foi 8. Então, se a gente muda lá no começo, ó, em cascata, tudo que eu mudo aqui vai mudando nos outros comandos, nos outros componentes. Então, tudo que eu mudo no começo, tudo as variáveis que eu vou modificando, ele vai modificando o meu resultado final. O que a gente vai fazer? Ó, isso aqui é a nossa superfície base. Agora vocês podem ver que na borda tem como se fosse uma estrutura, assim, que tá envolvendo toda essa nossa geometria, essa superfície. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar essa estrutura, que é uma estrutura que a gente chama de truss, é uma treliça. A gente cria uma superfície, uma treliça, uma estrutura quase como se fosse uma estrutura. Olha que bonito, uma estrutura. Que fica em volta, tá? Acompanhando essa geometria que a gente criou. Temos, então, essa nossa superfície. E o que a gente vai fazer? Vou fazer um desenho, tá? E já vou avisando que desenhar com o mouse é muito difícil. Então, por favor, colaborem comigo, tá? A gente tem esta geometria aqui, tá bom? Que é o que a gente está vendo aqui, tá? Que é quase como um tubo. O que a gente vai fazer agora? A gente quer fazer aquela estrutura externa aqui, ó, que é quase como uma treliça, tá? Como eu tinha mostrado para vocês, é uma treliça que ela fica externa e acompanhando essa nossa geometria. Ela tem, né? Ela não é 2D, ela é 3D, então aqui a gente tem as outras conexões. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar e a gente vai criar uma outra superfície aqui externa. Então a gente vai ter como se fosse o dentro desse nosso vaso e o fora. E aí aqui no meio a gente vai aplicar essa nossa estrutura. E o seguinte, como é que a gente cria essa nossa geometria externa aqui, a superfície, né, externa? Olha só, tem um componente no Grasshopper. De novo, tem muitos componentes, como o Rafa falou, é muita coisa, sim, porque a gente tem componente que pode nos ajudar para tudo. Tudo tem um componente que vai nos ajudar. Mas no começo a gente vai indo pelo básico, eu estou mostrando o básico para vocês. O que eu quero fazer? Bom, eu quero pegar essa nossa superfície aqui e é como se eu fizesse um offset nela. Né? Porque eu quero que ela fique na mesma proporção, mas eu quero que ela só fique um pouco maior aqui para fora, como se fosse essa superfície externa. O que a gente pode fazer se a gente for ligar os pontos? Bom, eu quero fazer um offset com uma superfície. A gente vem, offset, surface. Pessoal, é a mesma coisa do offset que a gente fez aqui, só que esse aqui faz com curva, este aqui faz com uma superfície. Então, o que ele pede? Ó? Ele pede 3 inputs, mas a gente precisa só de 2, na verdade. Ele pede a superfície que tu quer dar offset e a distância desse offset. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha superfície original, no caso, a parte mais de dentro, mais interna. Vou colocar aqui. E a distância, eu vou novamente copiar aqui a minha régua numérica. Vou trazer para cá e vou ligar agora esse meu slider na distância. E aí é o seguinte, ó, ele faz o offset. Só que ele está bugando um pouco esse offset. Ó, ele está indo para dentro e tem uma hora que ele dá uma... quase que vira do avesso, assim. Isso é uma coisa, gente, que a gente tem que prestar atenção no Grasshopper. O Grasshopper, ele tem, assim, a sua lógica de como ele faz as coisas aqui dentro. Como a gente cria superfície, como a gente liga linhas, como a gente faz operações booleanas, enfim. Tem uma coisa que é o seguinte, ó. Aqui eu estou fazendo um offset positivo e ele está indo para dentro. No Grasshopper tem uma coisa que é o seguinte, ó. Tudo que a gente faz, seja movimento, seja escala, seja rotação, seja offset, seja qualquer coisa que envolva essas operações... Todo valor que eu coloco positivo, ele faz para um lado. Se eu colocar negativo, ele faz para o outro. Então, eu tenho que pegar esse meu número aqui e transformar esse 2.1 em menos 2.1. Como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, ó. A gente vem aqui e pesquisa um componente chamado negative. Esse aqui, ó. O que ele faz? Qualquer valor que a gente pegue
e passe pelo componente, ele transforma esse valor em negativo. Então, antes aqui a gente tinha 2.1, agora aqui no output a gente tem menos 2.1. Basicamente, ele pega o número e multiplica por menos 1. E aí agora, ele faz o offset certinho para mim. Ele faz certinho para fora. Tá? Ó, eu vou botar aqui uma distância de 1.1, tá bom? Agora é o seguinte, como que a gente vai fazer essa estrutura aqui? Eu vou usar agora um plugin que ele é muito conhecido, tá? Na comunidade, que se chama Lunchbox. Eu vou até botar o nome dele aqui, ó. Lunchbox Plugin. Ele é um plugin de utilidades. Ele nos ajuda a fazer coisas de maneira mais rápida, que se a gente fosse fazer no Grasshopper ia levar muito tempo. E um deles é essa estrutura aqui. Como que a gente baixa esse plugin? Gente, tem um site que é só para isso, que se chama Food for Rhino. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha aba do Lunchbox, que tá aqui em cima, ó. Isso que a gente está vendo aqui são tudo componentes, são tudo comandos, e eles são divididos por temas. E eu tenho aqui os temas de plugins, que no caso são os componentes de plugins. Eu vou pegar aqui o Lunchbox, que ele tá aqui, ó, e eu vou vir em estrutura. E aqui em estrutura, eu tenho algumas treliças, que é sobre o assunto que eu estava falando antes. E eu vou utilizar esse último aqui, ó, treliça espacial 2. O que foi essa treliça espacial 2? Utilizando duas superfícies, ele preenche o meio entre essas duas superfícies com uma treliça, com aquela estrutura que vocês viram que está imprimindo ali. Então, o que ele pede? Ele pede a superfície A e a superfície B. Olha só, superfície A, eu vou botar a minha de dentro, e a superfície B, eu vou botar essa aqui do meu offset. E aí, olha só. Olha o que ele fez. Ele criou essa treliça entre as minhas duas superfícies. Ó. A superfície está aqui, a superfície outra está aqui. Ele preencheu elas com essa estrutura. Só que aqui não está muito bom ainda, está meio espaçada, está perdendo um pouco de definição. O que a gente faz? A gente pode aumentar as divisões entre as nossas treliças. O que eu quero dizer? A gente pode dividir elas, por exemplo, de 10 de altura de divisão por 10 de altura de largura. A gente pode mudar essas divisões, que é aqui, ó, U e V. É basicamente as divisões em X e em Y. Então, ó, aqui em U e em V, eu vou colocar quantas divisões eu quero nos dois sentidos. E U e V é como se fosse X e Y, tá, gente? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, Input, na minha aba aqui, ó, primeira, aba de parâmetros, que é uma aba com componentes, com comandos. Vou vir aqui na subaba Input e vou pegar aqui, ó, Number Slider. Essa aqui é a nossa régua numérica e eu vou editar ela. Eu vou vir aqui, ó, e vou botar só números inteiros e vou botar uma divisão até, vou botar 100 divisões. Qualquer coisa a gente corrige. Então, ó, criei aqui essa minha régua, de 0 até 1. Eu vou colocar agora uma em U e outra em V. Bom, agora ficou horrível, mas agora, se eu vier aqui, ó, e começar a mudar, em U eu estou dividindo, então, a quantidade na altura, e em V eu começo a dividir no outro sentido. E aí, olha só, eu consigo ir adicionando e aumentando a densidade dessa minha estrutura aqui. Foi o seguinte, ó, eu vou tirar o preview, tá? Então, ó, cliquei aqui, ó, na vendinha, cliquei no componente vendinha, e aí, olha o que acontece, ó, a gente já começa a ter um pouco daquela nossa estrutura ali, que a gente estava vendo na impressão. E é paramétrico, ó. Se eu mudo uns parâmetros, eles vão se atualizando. Eu posso escolher a quantidade que eu quero de divisões na altura e no comprimento. E, de novo, a gente não precisa destruir tudo. A gente só muda um parâmetro e ele vai se corrigindo. Então, ó, eu utilizei um componente, que é um comando de um plugin, que é este aqui, ó, para me ajudar a fazer esse tipo de geometria. A gente poderia fazer no Grasshopper? Poderia, mas ia levar um certo tempo. Tá? Então, a gente pega esses componentes de plugins que pessoas que já pensaram para a gente e a gente aproveita eles aqui no nosso Grasshopper. Beleza? E aí, olha só, ele nos dá alguns outputs, que são esses lados aqui, ó, que é esse lado do componente. O que ele nos dá? As linhas A, B e Web. Vamos dar uma olhadinha nesses nossos outputs. Eu vou pegar um componente de curve, que ele armazena informações de linhas e curvas, e vou ligar aqui, ó, linhas A, linha B com shift e web.
Agora, a gente consegue ver só as linhas que a gente tem. Ele também nos dá os pontos, ó, mas a gente não precisa dos pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora esse meu componente e vou dar um preview off. Lembrando, ó, bolinha do mouse e aqui na venda. Então, ó, nossa estrutura está aqui, essa nossa exoestrutura, exoesqueleto, enfim, como vocês quiserem chamar. Agora, a questão é dar uma espessura, porque a gente não consegue imprimir só essa linha aqui, né? A gente tem que ter uma espessura. Agora que vem a coisa. Eu vou utilizar um componente que se chama multiply. Então, esse componente aqui, esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a linha e ele vai dar uma espessura para a minha linha. Aí uma espessura sólida. O que a gente precisa? De linhas, que a gente acabou de reunir todas elas aqui, ó. Se eu pegar essas minhas linhas e colocar aqui no meu curve... Vai explodir. Vai explodir. Não, ó, ele vai demorar um pouquinho porque a gente está com a espessura muito grande, ó. Muito grande. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, em Node Size e a gente diminui, ó, o tamanho desse nosso tubo. Ele está com 0.5. Eu vou botar, então, deixa eu pegar aqui um slider e vou botar 0.025. Vou colocar aqui, ó, em Node. Mas aí, olha só, olha o que a gente tem agora. A gente criou, tá bom? Uma espessura naquela nossa linha. As linhas estão aqui, ó, e a gente agora deu uma espessura. E eles são interconectados. Deixa eu diminuir mais um pouco aqui, ó, 0.15. Esses tubos, eles são interconectados. Então, eles não têm eles não quebram quando eles se unem. Eles fazem uma união própria, uma união bem orgânica até. Fica bem legal, bem interessante, ó. Ok? E aí o seguinte, ó, agora que a gente tem essa geometria aqui, a gente já pode exportar ela em STL para levar para um fatiador. Só que a gente tem que fazer uma coisa antes, ó. Isso aqui é um subd, desculpa, é um subd, que é um tipo de geometria no Rhino. A gente tem que transformar em mesh. E tem um comando que transforma subd em mesh, porque como eu falei, o subd ele é proveniente do mesh. O que a gente faz, ó? O comando é mesh from subd. Pessoal, tá aqui, só para vocês entenderem, mesh são os arquivos como STL, tá? Que são arquivos de face triangular. São os arquivos que geralmente se utilizam no Blender, no 3D Max, e são os arquivos que os fatiadores aceitam para a gente fatiar. Então, você não pode, por exemplo, jogar um arquivo sólido que vem do Rhino, que vem do SolidWorks ou do Fusion e fatiar lá. Às vezes já até tem integração com o fatiador, mas no final das contas ele vai transformar em um arquivo mesh para fatiar. Mesh. Uhum. Então a gente já está fazendo isso antes, já estamos traduzindo ele antes para o mesh. Então eu peguei aqui, ó, o comando mesh from subd e vou pegar agora esse meu subd e passar para cá. E aí, olha só, ele transformou agora em um mesh. Deixa eu desligar aqui, ó. Isso aqui agora é uma geometria mesh. E até a gente consegue ver, ó, as faces dele, ó, as faces do meu mesh. Aqui as faces elas não estão muito bem definidas porque a gente pode mudar a densidade desse nosso mesh. Quantas faces ele vai ter? No caso aqui ele está com o nível 2 de subdivisão na densidade das faces. Eu posso botar, por exemplo, 3. Vocês vão ver, ó, que ele vai ficar mais denso, vai ficar mais preciso, mas em contrapartida ele vai acabar ficando um pouco mais pesado. Agora a gente tem esse nosso 3D pronto para ser exportado para fatiar. Como é que a gente exporta agora? Olha só, para a gente pegar e transformar isso aqui num sólido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o bake, que é, por tradução, cozinhar essa geometria no Rhino, tá? A gente clica com o botão direito em cima do componente e clica em bake. Vai abrir essa janela com algumas opções, mas agora não precisa, e a gente aperta OK. Esse aqui é o mesh, gente. Ó, ele saiu exatamente em cima do nosso preview do Grasshopper, mas se eu pegar agora e trazer para o lado, ó, agora essa geometria aqui que a gente tem no Rhino. A gente já consegue, ó, pegar ela, mover, rotacionar, enfim, seja qual for. A gente já consegue movimentar ela aqui. E aí a gente já pode pegar esse 3D, que é agora um mesh adequado para fatiadores em geral, levar para lá e aí fazer todo o processo depois para imprimir 3D.